curso de Filosofia Clínica e é agora o segundo trimestre do curso, segundo trimestre. E nós vamos para a Filosofia da Cultura, o livro que vai ser utilizado é esse daqui, tá bem? Ó. Estudos de Filosofia da Cultura. Para ter uma compreensão melhor, precisa, quem não assistiu, assistir a primeira parte de Filosofia Clínica, o primeiro trimestre. E agora nós vamos entender o seguinte: você e eu que estamos aqui participando do mundo evangélico, tem muita coisa que é cultura evangélica e é só cultura. Se é cultura, você vê o Brasil, por exemplo, você precisa de algodão. Não é qualquer lugar do Brasil que cultiva o algodão. Então, o pessoal que está cuidando agora da questão da agronomia do Brasil, eles mapearam o Brasil e disseram: essa região aqui vai plantar café, essa aqui vai plantar milho, essa aqui vai plantar soja e essa aqui vai plantar algodão. Antigamente, quando não tinha, sabe, esse avanço todo na tecnologia da agronomia, então você encontrava todo tipo de plantação em qualquer parte, não tem mais. Nós, seres humanos, a gente tem essa situação conosco também. Você é uma pessoa dentro de uma cultura de homens e mulheres, é cultura. Mas nós temos o vício da religião, e pelo vício da religião a gente quer sacramentar a cultura, tá bem? Sacralizar ela, divinizar ela, dizer que ela tem base na Bíblia. E eu vou citar para vocês aqui o muito comum, que é citar o texto do apóstolo Paulo. Então, o texto do apóstolo Paulo, que é muito comum, falando sobre cabelo comprido das irmãs. Aí pronto, com base naquilo que o apóstolo Paulo falou sobre a mulher ter cabelo comprido, e é desonroso para o homem ter cabelo crescido, é desonroso, aí surgiu a doutrina do não corta o cabelo, que é pecado. Mulher que corta o cabelo está em pecado, estando em pecado, lógico, não vai para o céu, está em pecado. E em contrapartida, tem os testemunhos miraculosos das irmãs que nunca cortaram o cabelo e que o cabelo faz milagre. O cabelo das irmãs faz milagre. Se cortar o cabelo vai para o inferno, se deixar ele crescer bastante, aí você está santificado, bastante santificado. Só que não vê que a questão é cultural, é de cultura. Tanto é que é de cultura que o apóstolo Paulo manda usar o véu. E o véu é um fator cultural. Mas de que cultura? Do Oriente. E por que do Oriente? Porque o sol queima demais. Então o sol queima demais, aquele sol batendo o tempo todo na cabeça das mulheres que na antiguidade tinham que trabalhar a pino, quer dizer, lavar suas roupas, os seus talheres, cuidar dos seus filhos. O que fizeram então os povos antigos, assim como os beduínos fazem hoje? Cobre a cabeça com esse chale, para não queimar o couro cabeludo, senão você vai ficar tudo careca, as mulheres estão ficando careca, porque está perdendo o cabelo. Uma coisa simples. Então vamos usar o véu? Vamos. Aí existem os diversos tipos de véu. Tem o véu da virgem. A menina virgem usa que tipo de véu? O véu colorido, que ela é virgem, é moça ainda. Agora ela já não é mais moça, ela é casada. Se ela é casada, ela já não usa mais um véu colorido, ela usa um véu de uma cor só. E ela tem que usar o véu do clã dela, da família dela, da família do esposo dela. É aquele véu. Morreu o marido, vai usar cor escura, cores fortes. Não tem alegria para você. Tem os véus que são os véus do casamento. Não é um só, são vários, para poder aumentar o fetiche do marido, que vai tirar véu em cima de véu e o véu não acaba mais, então vai com véu mesmo. Quer dizer, são culturas. Casamento, por exemplo, ou seja, casamento instituído, como nós temos aí, sacramentado não, é instituído lá com papel passado. Isso é casado de papel passado. Isso é cultural também, porque tem sociedade por aí, é só pular a vassoura, literalmente. Põe a vassoura no chão, o casal vai lá, pula a vassoura e acabou. Casado. Cultura.
Aí você fala o seguinte, mas eu tenho que aprender isso sim, missiologia. Missiologia. E existem aí a cultura bíblica, por exemplo, em que o casamento ele é celebrado no noivado. No noivado. Estando José e Maria, estão num contrato de casamento, antes de se ajuntarem, mas ele já é marido dela. José já é marido dela. E Maria já é esposa de José, mas não casou ainda. Não passou pelas bodas ainda. Mas pronto, antes de se ajuntarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pronto. Por que ele suspeitou que ela estava em adultério? Porque já era esposa dele. Aí o anjo falou: não precisa ter medo de receber Maria como sua esposa, não. Não teve infidelidade, é uma obra de Deus. Meio difícil para o marido, mas foi um milagre. Cultura. Então esse curso que nós temos aqui de filosofia clínica, e agora a gente falar sobre filosofia da cultura, é porque nós precisamos desmistificar as coisas, e desmistificando a gente vai ver o que o apóstolo Paulo fala. Tem gente que come para Deus e tem gente que deixa de comer para Deus. O que deixa de comer foi para Deus, o que come é para Deus, e Deus recebe tanto o que come quanto o que não come. Por quê? Porque Deus vai destruir tanto a comida quanto o estômago. Deus vai destruir a comida e o estômago. O Cristo teve problema com a cultura, porque ele disse: vocês acham que o que contamina o homem é o fato de ele ter pegado uma bolacha com a mão sem ter lavado a mão? Isso não contamina o homem, porque ele come a bolacha dele, daqui a pouco vai para o ventre e joga fora. Cristo falou: o homem vai para o sistema digestivo e acabou. É cultura, não é isso que preocupa a Deus. E nós, a religião cristã, a gente vai sacramentando o copo com água, a gente vai sacramentando o pão da ceia, o vinho da ceia, a gente vai sacramentando a cadeira do púlpito, vamos consagrar um instrumento para tocar para Deus aqui, porque lá no Antigo Testamento o cara pegou os instrumentos lá do templo do Senhor e levou para uma festividade, e ali apareceu uma mão escrevendo na parede, e depois que esse microfone aqui foi consagrado para Jesus, não pode ser utilizado para mais nada, e a gente pergunta se isso é verdade, se tem uma orientação no Novo Testamento dos apóstolos e do Espírito Santo para fazer isso. Consagrem os instrumentos e nunca mais usem para mais nada. Tem Novo Testamento? Velho Testamento tem? Tem, Velho Testamento tem. Velho Testamento, os instrumentos eles são consagrados ao Senhor. E o Acã pegou um negócio que era anátema e pronto, ele e o clã dele desapareceram do mapa, porque Velho Testamento tem. Novo Testamento tem? Não tem. E se não tem, por que a gente vai colocar no nosso testamento aqui? Nosso. Então, a filosofia clínica vai ajudar vocês a dizer o seguinte: olha, o uso do brinco é cultural. Hoje, quem usa os brincos? As irmãs. Usa os brincos de vocês aí. Qualquer brinco? Não. Vocês usam um alargador? Não. Não tem essa cultura, mas existem aí. Você vai para a cultura bíblica, tem brinco, tem argola, tem anel, tem pulseira, tudo. Quando a Bíblia fala no Velho Testamento que homem não usará roupa de mulher e mulher não usará roupa de homem, está combatendo o quê? A homossexualidade. No Velho Testamento tem um combate claro: não é para os homens usar a roupa das mulheres e as mulheres usarem a roupa dos homens, por causa da questão da homossexualidade. Não é só isso, o Velho Testamento fala também: você não pode pegar um animal e deitar com ele como se fosse a sua mulher. E mais ainda, você não pode pegar sua prima, uma parenta sua, e se deitar com ela como se fosse. O Velho Testamento tem todos esses preceitos aí, tem tudo isso aí, porque é a cultura de Moisés, é a cultura do Antigo Testamento. Aí vai se tornar a cultura bíblica, uma coisa que vai passar pelas gerações. Agora a gente tem que identificar aquilo que é cultura e aquilo que é revelação. O que é revelação? E aí tem que distinguir revelação do Antigo Testamento e revelação do Novo Testamento. É responsabilidade do pregador, da pregadora, do professor, transportar do Antigo Testamento para hoje, do Novo Testamento para hoje. E o que é que você tem que transportar? A palavra de Deus. E o que foi cultural? O que foi cultural, você tem que dizer, é cultura da época.
Então, como é cultura da época, você vai estudar geografia bíblica, pronto, você vai ter lá na geografia bíblica os usos e costumes daquela época. Anos 80, homens sentam de um lado, mulheres sentam de outro na igreja. Não é assim? Anos 80, anos 70, anos 60. Só que você vai lá para os anos 50, tá bem? Tem uma segregação maior ainda. As separações eram gigantescas. Mas por que as igrejas separavam mulher de um lado, mulher e homem do outro? Porque a sociedade era assim. O homem vai na frente e a mulher vai atrás. Não é assim? Era assim. O homem tem que andar com os homens lá na frente e as mulheres lá atrás. Fatores culturais. Olha só, está revoltado até. Tem um dos vídeos que eu estou ensinando sobre angelologia. Aí esse cachorro começa a latir assim. Aí o irmão fala, ó, o diabo. E teve uma aula realmente que eu falei assim, sai Satanás, em nome de Jesus. Aí esse cachorro parou. Porque eles atrapalham. A gente vai estudando a Bíblia e vamos estudando os livros dos homens e vamos descobrindo o que é sagrado mesmo, sagrado, santificado, e o que não é. Exemplo, Cristo fala, vocês pegam o mandamento de Deus que é honra pai e mãe, vocês jogam para onde? Vai debaixo da cama, né? Na lata de lixo. E vocês pegam um preceito lá do Talmud de vocês, dizendo que isso aqui é Corban, e o Corban vale. O que é Corban? A pessoa, é um voto que a pessoa tinha feito de pagar uma parede para a igreja lá. Então ele tinha que pagar a parede para a igreja e deixar o pai e a mãe desamparados. O Cristo falou, não, vocês estão ignorando. Fator cultural, estudar a filosofia da cultura é bom por causa disso. É para que quando alguém ameaçar você com as chamas do inferno, em cima do púlpito, e bater, e dizer, você vai para o inferno por causa disso aqui, você fala, por causa de quê? Por causa disso? Não, por causa disso não. Pode ser por outra coisa, né? Por isso não. É cultura. É só cultural. Isso aí não vai entrar no céu e também não vai levar para o abismo. Não vai levar. São usos e costumes. São coisas que perecem pelo uso, disse o apóstolo Paulo. Perece pelo uso. Vai modificar. Teve um problema sério no ministério aí, porque o pessoal não queria que a rapaziada usa barba na igreja, nem a rapaziada, nem os irmãos, nem os obreiros. Não é para usar barba na igreja. Não é para usar barba na igreja e põe o obreiro para fora e não deixa ele participar da reunião porque ele chegou barbudo. Aí alguém falou o seguinte: qual a diferença do barbudo com o barbado? Eu não estou barbudo, eu estou barbado. Barbado pode, barbudo não pode. Aí, para evitar o problema, leva o presto barba. Está aqui, irmão, vai lá, você vai ficar barbeado, nem barbado, nem barbudo, barbeado. Bom, problema sério. Por quê? Aí o obreiro falou, porque é pecado. É pecado. E por que é pecado? É pecado, olha só a lógica dos imbecis. Sabe, só precisa de dois neurônios, um funcionando e um descansando, para você entender que o cara está mentindo. Ele está mentindo. Ou você vai para o inferno. Por quê? Você vai para o inferno. Você está usando barba. Mas barba não é pecado. Mas desobedecer o pastor é pecado. O pastor falou que é pecado. Então você não pode ir. Desobedecer o ministério é pecado. Aí o pastor mandou não usar barba. E se eu usar barba, eu estou desobedecendo o pastor. Então eu vou para o inferno. É isso. É isso mesmo. Tá bom. Então eu vou me barbear porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Quero ir para o céu. Fazendo a barba. Você vê, é uma idiotice em cima da outra que o pessoal fala. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. Ah, mas pode desobedecer os pastores? Não é um incentivo a desobedecer os pastores. Que a Bíblia fala o quê? Você tem que fazer tudo para a edificação. A gente não vai ficar colocando pedra de tropeço. Mas quer argumentar? Argumenta melhor. Não ofende o meu cérebro, o meu neurônio dormente. Não fala isso.
Mesmo por quê? Porque a Bíblia fala o seguinte: esse pessoal aí coa mosquito, mas eles engolem camelo. Engolem camelo, com certeza. Porque eles falam da questão lá da barba, mas o que eles fazem lá, disse o Senhor Jesus, sabe? Fazei tudo quanto eles vos mandarem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque manda fazer, mas não faz. No apagar das luzes, por trás das cortinas lá, só sai barbaridade, sai muita loucura. Quem conhece bastidor de ministério, meus irmãos, não fica, não gosta, porque é muita hipocrisia, sabe? A Bíblia diz, por exemplo, você não pode ter 2 pesos e 2 medidas, não diz isso? Diz, não pode, você não pode. É pau que bate em Chico, bate em Francisco, equipe, para todo mundo. Mas eles não fazem assim. Eles arrebentam o seu filho, mas o filho deles eles aliciam. Eles fazem isso mesmo. Eles excluem, ou excomungam, ou expõem o nome do filho dos irmãos mais humildes, mas o deles eles pegam uma passagem e mandam para o Canadá, Estados Unidos. Está bem? O seu adolescente peca, eles colocam em disciplina e falam diante de toda a igreja. O adolescente deles ganha uma passagem e vai passar uma semana na casa do tio, na Disney, ou em Orlando. E eu sou o idiota que tem que acreditar que barba leva para o inferno. Tá. Aí, lógico, eles não vão falar isso aí. Eles vão tratar você de outra maneira. Vão assar você em fogo branco. Eles vão colocando um espírito na unha. Sabe? Não fala seu nome diretamente, mas te dão como exemplo para as piranhas te comer. É gente ruim. O que você tem que fazer? Aconteça o que acontecer, você sabe que você não vai para o inferno por causa disso. E você não está blindado também, né? Não está blindado, ninguém está blindado, mas pelo menos eles vão ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de coerência para dizer: não, esse irmão aí deixa para ler, porque ele causa muito problema. Mas eles vão lançar você em fogo branco. Isso aí é o sistema. Estudar um pouco de filosofia da cultura vai ajudar você a ter essa maturidade e também para você tratar as outras pessoas. Tratar as outras pessoas e quando alguém vier se aconselhar com você. Bom, quando alguém vier se aconselhar com você, você tem um pouco mais de ilustração, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de humanidade para poder tratar as coisas, não precisa espiritualizar tudo. E vai dizer o seguinte: olha, irmão, na verdade a Bíblia diz isso mesmo. A Bíblia diz isso. Mas a interpretação é outra. A questão das mulheres caladas na igreja é cultura do apóstolo Paulo, é cultura do Paulo, de Paulo. Você não vai encontrar essa expressão em nenhum outro apóstolo. Sabe o que é nenhum? E Cristo não teve só Paulo como apóstolo. E não estou falando contra Paulo, estou dizendo que na cultura do apóstolo Paulo, que está vendo que a igreja está com um problema sério, as mulheres estão lá atrapalhando os maridos na hora da pregação deles, não sei que pataquada que eles estão falando lá, que elas não concordam. Aí a mulher grega, ela vê o marido falando uma asneira qualquer, aí ela já fala: ó, a asneira que ele está falando, e começa a desacreditar o marido. Aí Paulo fala: ô mulherada, você tem questionamento, seu marido não sabe ensinar, não é para você fazer isso aí no meio da igreja, você chama ele na sua casa lá, e lá dentro você questiona ele, porque não vai dar. É da cultura do apóstolo Paulo, é dele que ele traz o judaísmo, que dentro do judaísmo tem esse problema até hoje. Mulher dentro do judaísmo não tem igualdade como tem no cristianismo. Só que eu preciso saber o seguinte: Cristo teve outros apóstolos? Teve. Quais? João falou alguma coisa sobre esse assunto? Mulher esteja calada na igreja? Pega as cartas do apóstolo João, a eleita, ele escreve a carta para a eleita, as cartas de João, as exaltações que João lhe faz no encontro entre Jesus e as mulheres. É um negócio assim que Paulo não fez, mas João fez. Tiago falou alguma coisa sobre as mulheres caladas na igreja? Não. Judas, irmão de Jesus, falou? Não. Pedro, que andou os 3 anos com o Senhor Jesus, falou que as mulheres não podem falar na igreja? Não. Quem falou? Paulo. Paulo escreveu 13 cartas. Ele falou isso em todas as cartas? Não. Ele falou em qual carta? Naquela que é a igreja que está dando problema. Não é só a mulher que está dando problema. Está todo mundo dando problema na igreja de Corinto. Tem um monte de gente dando problema.
Então eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou lendo a Bíblia e estou aprendendo que isso aqui é cultural. Paulo está corrigindo um problema pontual naquela igreja e que não vai servir como referência para todas as igrejas, porque além de Paulo tem também os outros apóstolos e os evangelistas e o Senhor Jesus. E em que momento o Senhor Jesus ele proibiu as mulheres de falarem durante o culto na igreja? Em que momento ele proibiu? Muito pelo contrário, a mulher participou do culto, ganhou o milagre, ó, boca de siri, falou nada. Aí ele falou: quem me tocou? E a mulher está saindo fininho do culto. Opa, não, alguém me tocou. Vai dar testemunho. Vai ter que dar testemunho aqui, de todo mundo. Jesus deu a palavra para a mulher diante de todos. Ele deu a palavra. E a mulher falou: fui eu, Senhor. Fui eu. E não é só essa vez. Jesus dava a palavra para as mulheres. Então eu estou aprendendo o quê? Que esse negócio de mulher não ter ministério na igreja é cultural. É cultural. De ter que usar cabelo comprido é cultural. De ter que não usar a barba é cultural. E terno e gravata, meus irmãos. A roupa sagrada dos ministros do Evangelho. E terno e gravata. Eu tenho um amigo presbítero. Ele é um adorno. É um adorno para poder. Fica bonito. Não vou dizer que não fica bonito. Fica bonito. Né? Faz parte do estilo. Mas não tem sacralidade nenhuma, santidade nenhuma. A pessoa estando de social, eu admito, fica bonito, é uma formalidade, fica bonito mesmo. Agora, todo mundo tem que usar o terno aqui, e agora assim, se você é diácono, tem que usar o uniforme, o terno preto. Todo mundo. O irmão tem que ir lá e comprar o terno preto, senão ele não pode recepcionar os irmãos na igreja. Então, terno preto. E aí vai uniformizando todo mundo, porque é mais santo. Não é mais santo. Não é mais santo, é cultural. Tudo isso aí que eu estou falando com vocês está aqui, tá bem sintetizado nesse livro também, não. O Homem e as Suas Obras. Eu vou ler um pouquinho aqui. A certeza de que o ente humano constitui e organiza através de sua vida cultural não se opõe à existência nele de um princípio que possibilita a vida cultural mesma, princípio exclusivo seu, como lhe é exclusiva a cultura, princípio que somente na vida cultural se atualiza, também o homem e a cultura. Bom, nós queremos que os crentes da comunidade SERT, né? Comunidade evangélica restaurados por Deus, nós queremos que esses meninos, daqui 3 ou 4 anos, eles tenham gosto pelo estudo bíblico. Tem um gosto. Não só estudo bíblico, pela vida estudantil, pela vida intelectual. Tem que fazer cultura deles. É a cultura do livro, é a cultura da leitura, é a cultura do estudo, é a cultura. Tem que cultivar, porque hoje eles têm 9 anos, 8 anos, amanhã tem 14, tem 15, e daqui a pouco tem 25. E aí a Sérgia vai estar comemorando os seus 25 anos de existência, daqui a pouco. Está com 3, 4, daqui tem 10. Mas se não fizer isso agora, se não criar essa cultura, mas como que a gente vai criar essa cultura? Vamos criar como Deus me revelou, em presbítero. Deus me revelou, Deus me ordenou. Faz parte de uma linguagem, mas foi Deus que revelou mesmo? Ou a gente aqui estamos pensando juntos e estamos falando: tem que investir nisso aqui, se investir nisso aqui, vai vir isso daqui. E será que Deus lá em cima fala: mas eu não revelei, não estou mandando, então eu vou boicotar o projeto de vocês? Deus é o grande boicotador. Tudo que vocês inventam de fazer, Deus vai lá e dá uma rasteira, porque ele não participou da reunião secreta. É assim que funciona? Não é assim que funciona também, meus irmãos. Então nós temos que demitizar também, demitologizar, ver qual cultura que nós vamos investir, qual cultura que pode inclusive ser modificada e abandonada.
E o que é cultura bíblica, inclusive? Cultura bíblica é aquilo que você tem uma prática no Novo Testamento, uma prática, mas não tem um mandamento. É cultura bíblica, mas não tem mandamento. A ceia do Senhor, exercício fácil para vocês aqui. A ceia do Senhor é cultura ou é mandamento? É mandamento. Tem um mandamento do Cristo. Fazei isso em memória de mim. Então, tem um mandamento de Cristo, e depois o apóstolo Paulo fala: eu vos transmiti o que eu recebi do Senhor. Aí, o outro lado da moeda, eu falei da questão aqui da mulher calada, né? Aí o outro lado da mulher. Qual o outro apóstolo que ensinou sobre a ceia? Tiago ensinou sobre a ceia? Não. Sobre a ceia ele não ensinou. Pedro ensinou sobre a ceia? Não. Pedro não ensinou. Judas ensinou sobre a ceia? Não. João ensinou? Ensinou. João ensinou. No Evangelho ele ensinou sobre a ceia. E no Apocalipse ele ensinou também sobre a ceia. E os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas ensinaram sobre a ceia? Ensinaram. Quer dizer que não é exclusividade de Paulo a ceia. Não é Paulo que está dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mateus ensinou, Marcos ensinou, Lucas ensinou, João ensinou e Paulo ensinou também. Isso aqui é doutrina bíblica, meus irmãos. Isso é regra de hermenêutica. O assunto está espalhado no Novo Testamento. Agora, o assunto das mulheres, os outros ensinaram? Não. Então é de Paulo, para aquela igreja exclusiva. Eu estou agora tendo inteligência de saber o que é para a Sérgio e o que é para todas as igrejas. O que é para o Anderson e o que é para todos os presbíteros. A minha inteligência está melhorando por causa disso aqui. Eu sei que isso aqui é cultural. Agora, então a ceia é um mandamento. De que forma que eu tenho que celebrar a ceia? Pão e vinho. Porque são os dois emblemas. São os dois emblemas? Sim. É cultura bíblica. Por que é cultura bíblica? Porque o negócio vem desde o tempo de Abraão. Melquisedeque não foi celebrar a ceia com pão e vinho com Abraão? No tempo de Abraão já se celebrava a ceia. Pão e vinho vem por toda a Bíblia. Chega nos dias de Jesus, Jesus pega o pão e diz que é corpo, pega o vinho e diz que é sangue. Vou mudar isso? Vou colocar mandioca e caldo de cana? Vou colocar Big Mac e Coca-Cola? Eu vou colocar clique aqui? Não, até Jesus voltar, a gente pega o pão e come, pega o vinho e bebe. Não muda. É cultura bíblica e é mandamento também. Agora eu encontrei o fio da meada. Mas para isso aí eu tenho que ter o estudo do livro todo. Do livro todo. Quando você identificar lá que é um mandamento só para aquela situação, só para aquela circunstância, aí você tem que adaptar. O lava-pés. O que vocês acham do lava-pés? É mandamento? Cultura. De quem? Dos judeus. Tem mandamento para fazer isso? Não tem mandamento para fazer isso aí. Agora o Cristo fala: se eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros também. Para quem que está falando isso? Para os seus discípulos. Aí, mesma regra. Paulo ensinou: lava pé. Pedro, Tiago, João mandou. Cadê o restante da Bíblia dizendo lava pé? Não tem. Pronto, é cultura. Já sei que isso é cultura, que não é revelação, que não é mandamento. E o que está ali a hermenêutica vai dizer é que o Senhor Jesus está ensinando o princípio da humildade. Então o princípio da humildade está na Bíblia inteira. Aí sim, você vai pegar a Bíblia inteira para ensinar a humildade. Não só isso aí. Porque vai ter a igreja do lava-pé, você vai dizer o seguinte: está todo mundo errado, porque aqui lava pé. Então aqui é a igreja que lava os pés. Aí as irmãs já falam: aí, pedicure, tenho certeza. Eu aposto até o dinheiro que a irmã Maria não tem. E se a senhora for lá, o pé das irmãs é impecável no dia do culto do lava-pés. Eu tenho certeza que elas vão com a unha perfeita. Gasta lá 50 conto e é a disputa para saber qual que é a unha mais gostosa. E não sei se os irmãos lavam o pé das irmãs. Não sei. Né?
eu realmente não sei. Se vocês souberem, vocês me falam. Se alguns dos irmãos da internet souberem, me falam. Não sei se eles lavam o pé das irmãs ou se são as irmãs que lavam o pé das irmãs. E pode dar um azar de ter um irmão lá que tem um fetiche. Aí ele fala, chegou o culto do lava-pés. Vou lavar o pé das irmãs. Aí tem a irmã que fala o seguinte, chegou o dia do culto do lava-pés e é o irmão que lava meu pé. Ou pode dar o azar de ter uma irmã lésbica lá, é o melhor culto da vida dela, é o culto de lavar o pé das irmãs. Aí as irmãs têm que ter o cuidado, né, de usar, sei lá, calça, ou sei lá, um short, tem que tomar cuidado, como vai lavar a pé lá. Enfim, é cultura. Então, o que tem de santo? E o ósculo, meus irmãos? E o ósculo santo? Isso aí, então, é doutrina de salvação. Doutrina de salvação, porque o ósculo é santo. Saudai-vos com o ósculo santo, é o que a Bíblia diz. O ósculo santo. E aqui não salva com o ósculo santo. Por quê? Que não salva. Não está na Bíblia que é para saudar? Está escrito, o apóstolo Paulo mandou saudar com o ósculo santo. É para saudar. Cultura dos antigos, cultura oriental, cultura. E por que vocês não saudam aqui? Aí as igrejas que saudam com o ósculo santo, eu pergunto, por que os irmãos não saudam as irmãs com o ósculo santo? E as irmãs não saudam os irmãos com o ósculo santo? É porque tem malícia, né? Tem irmão que é safado. Então ele vai escolher as irmãs que ele beija e as irmãs que ele não beija. Ele vai aproveitar a ocasião, já que ele vai beijar a irmã que é casada aí e o irmão está por perto. Vai sair pancadaria. É melhor evitar. Então não é tão santo assim. Já não é tão santo. É um ósculo e já não é tão santo. É questão cultural. Questão cultural. Envolve sensualidade? Sim. Envolve sedução? Sim. Já não é tão santo assim. A gente vai identificando que é questão cultural. Os irmãos ficaram espertos, né? Tá bom, irmão, da sua paz do Senhor, tá bom. Paz do Senhor. Bem, saudar com a paz do Senhor, meus irmãos, é cultura ou é revelação? Cultura. Você não tem esse mandamento. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agora você tem a cultura dos apóstolos de saudar com a graça do Senhor Jesus Cristo. Eles saúdam. O apóstolo Paulo saúda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. É a misericórdia, saúdo também, mas é uma questão assim de cultura, porque o Senhor Jesus mandou saudar só com a paz. Saudar com a paz, só a paz. Ele falou. E na cultura dos judeus, quando eles saudavam com a paz, pode parar. Sabe aquele negócio que você está com pressa aí, você vê o judeu vindo lá do outro lado? Aí você fala, ixi, lá vem o filho de Levi. E quando saudava, ele tinha que contar a genealogia dele. Igual você tem em Mateus, e igual você tem em Lucas. Uma genealogia interminável, você com pressa. Você tem que saudar com a paz e dizer de quem que você é. Filho de quem, filho de quem, filho de quem. E tinha uma ostentação. E a ostentação é para dizer que você era da linhagem de Davi, ou da linhagem de Salomão, ou da linhagem... você tinha que ter uma linhagem de Jacó, e tinha um cara que tinha memória tão boa, que ele ficava 2 horas ocupando você para dizer da onde que é a linhagem dele. Aí você pensou, aí o Senhor Jesus fala, quando vocês forem evangelizar, não sauda ninguém pelo caminho. Você vê se Jesus não tem um senso crítico. Não sauda ninguém pelo caminho. Ninguém. Que era aquela salvação longa. Vocês pensam que o Senhor Jesus é um homem de muita paciência? E quando vocês orarem, me poupa daquelas ladainhas que vocês veem os judeus fazendo lá. Não é para fazer aquilo. Jesus fala, não é para fazer aquilo. Aquelas longas orações que os fariseus fazem quando entram na casa das viúvas, com pretensão de longas orações. Não é para fazer isso, porque isso é aborrece. Os judeus tinham 8 orações diárias para fazer. 8 orações diárias. Demorada. 8. Então o Senhor Jesus tem um senso crítico de questão de cultura que não passava. Não passava
Quando vieram para cima dele lá, porque os discípulos estavam colhendo milho não, estavam colhendo, era milho, né? Isso, colhendo espigas. Colhendo espiga de milho lá, que vieram para cima do Senhor Jesus, dizendo: os seus discípulos estão violando o sábado. E o sábado, meus irmãos, para o sabatista. Se tiver sabatista assistindo o canal Teólogo de Fronteira, vai excomungar agora. Vai excomungar. Porque, estava gostando tanto desse canal, vou denunciar para o YouTube. Está no mandamento. Oi? Está no mandamento, sabe? Está no mandamento. E agora? É mandamento ou é cultura? Para mim é cultura. Continua sendo mandamento para mim. Mandamento. Jesus cumpriu, né? Jesus cumpriu. Tinha a ver com a pessoa do Cristo. Aí que dá. Não é mandamento, é cultura. Aí o Cristo fala: quem foi feito para quem? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem. Então o sábado, para nós cristãos, não envolve nada. Quando o mancebo de qualidade foi conversar com o Senhor Jesus, Jesus fala: guarda os mandamentos. Quais? Aí o Cristo disse qual? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas Jesus nunca citou o sábado como um mandamento. Nunca. Então o sábado ele entra numa questão de cultura. Cultura judaica. Cultura do Antigo Testamento. Não é cultura cristã, não é cultura do Novo Testamento. Como o Senhor disse, cumprido também, como ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a lei, o sábado entra aí na questão assim da dívida e não do crédito. Pronto. Qual a preocupação que nós devemos ter então em relação ao sábado? Nenhuma. Porque Jesus ele é o Senhor até do sábado. Se ele é Senhor do sábado, eu sirvo ao Senhor Jesus e, portanto, eu sirvo ao sábado que o Senhor Jesus já serviu. Pronto. Então, a gente vai identificando essas questões, porque junto com o sábado tem um monte de outras coisas. E o que a gente pede? Para os adventistas, assim, não vão parar a cruz de Jesus no sábado, porque se é o sábado que salva, não precisa de cruz. Para azar dos adventistas, Jesus não morreu no sábado. Então, sábado não salva. Jesus morreu na sexta-feira. Então, se tem que ter um dia santo, sexta-feira. Guarda a sexta. Os irmãos estão falando com a gente aqui através do chat. Deixa eu ver aqui. Nossa irmã Vera, nosso irmão Rosemary, nosso irmão Roberto. O esmiuçando da palavra, né? Muito bem, nossa irmã Cícera, né? Está aprendendo muito. E assim, é para se libertar dos rudimentos do mundo. Paulo fala: ninguém vos domine a bel prazer com pretexto de dias santos, comida sagrada, lugares especiais, nada disso. Qual que é o lugar que tem que adorar Jesus? Isso aqui é forte. Qual que é o lugar mais santo da terra? Jerusalém. E Samaria? Não? Deus confia a terra. Então, onde estiverem 2 ou 3, aí o Cristo está. É interessante a gente entender, o pessoal que defende o sábado, que defende o véu, que defende essas doutrinas, entre aspas, que parece que substitui o sacrifício de Jesus para eles, né? Quando eles vão falar de alcançar a salvação ou de fazer algo para ser salvo, eles não falam assim para Jesus. Eles vão defender o véu, outro vai defender o sábado. Então, assim, a mente está muito essas coisas, e não a morte de Jesus. Né? Perfeito. Pertencer por exemplo, alguns pertencer à congregação, que é a arca. Se você não for da congregação, Deus vai te chamar na graça. Do contrário, você é predestinado ao inferno. É complicado. Imagina se o Senhor fosse Deus e tivesse ouvindo esse pessoal a vida toda, dizendo que tudo aquilo que você fez em enviou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não era necessário, porque basta guardar o sábado. É só guardar o sábado, você não precisa de Jesus. É só usar o véu, você não precisa de Jesus. É só você manter o cabelo comprido, não precisa de Jesus. Não assistir televisão. É só não assistir televisão, você vai para o céu, você não precisa de Jesus. É um pessoal idiota
que peca e faz os outros pecar. Porque transforma os filhos de Deus num bando de religioso perseguidor dos outros e assim, pessoas amargurados, não servem ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, a fé é um peso que o Senhor Jesus falou, não é para mim, então não é a minha, porque o meu é leve, o do Cristo é leve, mas o das denominações aí que coloca todo mundo para baixo, isso não é leve não. O que a gente vai fazer então? A gente vai falar para o nosso povo, é que o meu povo perece por falta de conhecimento. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não vos torneis a colocar debaixo do jugo da servidão, porque vocês que se justificam nesses apetrechos, Cristo para vós nada vos aproveita. Da graça caístes todos vós que vos justificais por esses apetrechos. Não precisa. Por isso é que você vai ter ali um escritor do naipe de Dostoiévski, tá? Dostoiévski, ele foi um escritor cristão, que ele dizia o seguinte: se fosse colocado para mim escolher entre Cristo e a verdade, eu fico com Cristo, escolho Cristo. Aí você fala, puxa, aí você embaralhou a minha mente. Pois então, Cristo está pairando acima da própria verdade que os homens criaram. Sempre você escolhe Cristo. Quem me seguir, diz o Senhor Jesus, jamais andará em trevas. Seguir quem? Ele, Jesus. Então, os seguidores de Jesus não ficam tropeçando nas próprias pernas. Amém? Bom, graças a Deus, eu agradeço a presença dos irmãos, das irmãs aqui também, dos nossos irmãos de internet também, que nos acompanham até agora. Convido a todos a se matricular no nosso curso de Filosofia Clínica e participar do Instituto CERN conosco aqui. Amanhã nós temos aula online, tá bem? Amanhã a gente tem ainda, para a semana que vem nós vamos mudar o calendário. Eu vou publicar lá no grupo para vocês. Não vai haver aula na sexta-feira. Sexta-feira vocês vão estar liberados. Mas vão ter aula segunda, terça, quarta e quinta. Presencial, quarta e quinta. Segunda-feira é feriado, né? Segunda-feira já é feriado? Eu tenho segunda-feira. Ah, São Paulo. São Paulo. 25 é feriado de São Paulo. Mas não é de Guarulhos. Não é de Guarulhos. Só lá para mim, o senhor não.